Tá certinho, então. Então, pessoal, boa noite. Então, como o Antônio introduziu sobre a Lívia, né, como a gente utiliza os nossos eventos para discutir psicanálise, a gente está hoje fazendo o Cine, nosso evento do Cine, para utilizar os filmes, né, para falar sobre psicanálise através dos filmes. Então, hoje, o filme que a gente escolheu foi o Jojo Rabbit, de 2019. Para essa discussão, então, a gente convidou a Clarice Izeric Machado, vou ler um pouquinho. A Clarice é psicóloga, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos. É membro aspirante, graduada da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, a SPPA. Também é coordenadora de estágio básico da Clínica Horizontes, é docente de seminário do Freud 4, no curso de formação em psicoterapia do Instituto Horizontes, né? Então, aqui tem a foto da Clarissa, vocês estão vendo ela aí conosco, né? Para quem não teve a oportunidade de ver o filme, esse aqui é o cartaz original do filme, né, que nós escolhemos para poder debater. Como o mês de outubro é um mês de alusão à criança, um mês que comemora assim, né, o Dia da Criança, o personagem principal, né, que é o Jojo, né, é uma criança de 11 anos, então essa é a opção. Eu trouxe algumas imagens do filme, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir. Então, o filme ele estreou em 2020, ele é uma sátira sobre a Segunda Guerra. Então, o personagem principal, o Jojo, tem 11 anos, e ele quer ser parte da juventude hitlerista que existia na época. E ele tem um amigo imaginário, esse amigo imaginário é o Hitler, né? Assim como mostra nessa cena, para ilustrar, assim, para quem não teve oportunidade ou para quem já viu um tempinho, poder relembrar um pouco, assim. Durante o filme, as coisas elas acabam mudando o rumo desse momento do personagem quando ele descobre que a mãe dele, que no caso do filme é a Scarlett Johansson que faz, ela esconde uma menina judia dentro de um armário. Então, o filme vai tomando essa direção. Durante o filme, assim, a relação com a mãe dele é mostrada assim de uma forma doce, cuidadosa, tudo, até que a mãe dele é morta. Então essa é uma cena assim bem emblemática no filme. Eu estou trazendo assim as imagens que me atravessaram. Depois a gente pode discutir as que atravessaram vocês, mas essa é uma imagem bem forte assim desse momento em que a mãe dele então é morta, né? Por ser contra Hitler, né? Ela participava de uma organização. Então, assim, durante o filme, como a gente já fala sobre infância, durante o filme tem muitas cenas, assim, em que as crianças são expostas à violência, lutam na guerra. Então, vai passando, por ser uma sátira, vai achando até engraçado, mas essas cenas vão passando durante o filme, né, como aqui, com armas, as crianças lutando, né, e quando o filme encerra, assim, que a guerra, ela dá-se por acabada, né, nesse momento, o filme termina com uma dança, assim, eles dançando. Então, também é uma coisa que me remeteu, assim, essa alegria do infantil. Por isso, eu trouxe essas cenas, assim, para apresentar o filme, né, para relembrar para quem assistiu algumas cenas, assim, como foi essa condição, né, no filme. Então, Clarice, quando tu me pediu assim, para fazer uma apresentação, não sei se era assim que tu estava imaginando, mas era uma contextualização do filme, né? Tá bem, eu acho que é uma introdução, né? Eu não sei se todos aqui conseguiram ver o filme, como nós estamos num grupo, né, pequeno, eu acho que a gente pode ir conversando. Né? Enfim, né, queria começar agradecendo primeiro, né, ao convite da Liga de Psicanálise da URGS, né, que veio até mim pela Lia Vieira, né, um especial agradecimento à Lia, que foi minha estagiária lá na Horizontes, né, também olha uma outra carinha conhecida que é a Jaque, que também foi minha estagiária, a Franciele, né. Então, começar agradecendo um convite. É um prazer estar aqui hoje, a gente conversar um pouco, enfim, pensarmos juntos. Esse filme, que é um filme muito bonito, no fim das contas, né? Apesar de ser muito duro, né? E de ter um certo tom, né, de comédia. Né?
como a Lia já passou para vocês, né? Ele é um filme de 2019, ele tem o roteiro e direção eu não sei se é do ou da Taika Waititi. O Hitler o Hitler no filme é o diretor, ele atua, ele olha só. Legal. Ele que faz também o personagem, o amigo imaginário ou a alucinação, né, do menino, né. Como diz a descrição, né, uma espécie de sátira da Segunda Guerra Mundial, que acompanha a história de um menino alemão solitário, cuja visão de mundo vai se transformando a partir da descoberta que sua mãe esconde uma jovem judia no sótão de sua casa. Há uma confrontação com o seu nacionalismo cego. Essas palavras eu tirei da capinha do DVD, né? É assim que o filme está descrito. Ele foi vencedor do Oscar de 2020 de melhor roteiro adaptado também. Enfim, pessoal, né? Eu confesso que no início eu senti uma certa estranheza do filme, né? E uma certa irritação no início. Eu pensei assim, um tema tão sério posto desta forma como uma comédia. E aos poucos eu fui me lembrando da importância e muitas vezes da necessidade desse recurso para a gente tentar lidar com realidades tão adversas. Eu me lembrei do filme A Vida é Bela, que propôs um recurso semelhante. Outro filme que me ocorreu foi O Menino do Pijama Listrado, que também procura discutir essa temática do nazismo com a infância. Como pensar a infância nesse contexto? O que sentiam, como pensavam as crianças que viveram, que cresceram, que nasceram em meio à guerra? Penso que o filme propõe duas narrativas paralelas e interligadas. Em primeiro lugar, a narrativa da Segunda Guerra Mundial, o horror do nazismo, da perseguição e morte, não só dos judeus, né, de outros povos, mas de todos aqueles que se mostrassem contrários em algum sentido ao regime. Fala do absolutismo, do fascismo, do totalitarismo. E junto a isso a narrativa do menino de 10 anos, o Johann Betzler, ou posteriormente batizado de Jojo Rabbit, o coelho medroso. Um menino que vamos conhecendo, descobrindo, que se apresenta inicialmente como uma criança da juventude alemã nazista. Um suposto pequeno fanático, mas que aos poucos deixa revelar o seu drama particular. Eu pensei em alguns aspectos assim importantes para levantar para a gente ir conversando e discutindo dentro disso tudo, né? Em primeiro lugar, a questão do funcionamento de massa, o nazifascismo, a aderência cega ao grupo. Depois, a dialética, pulsão de vida, pulsão de morte, a constante tensão entre forças no mundo e dentro de nós. Depois, sobre o menino Jojo, né, o destino do traumático, a morte não explicada da sua irmã adolescente, a ausência paterna, a mentira, a condição de sua mãe, a consequente morte dessa. Eu também, foi uma cena que me impactou muito, Lia, né, a cena dos sapatos da mãe, né, de pendurados. E, por fim, eu acho que a gente pode traçar uma espécie de paralelo com os dias atuais também, né, as radicalizações, os extremismos de pensamento, a situação como de guerra vivida por todos nós, de alguma maneira, nos últimos 2 anos, e as crianças hoje, no meio disso tudo, né? E, de alguma forma, são mais vulneráveis. Enfim, né? O filme começa com cenas da euforia maníaca nazista, uma espécie de delírio coletivo,
cenas que causam uma estranheza, uma repulsa, e que parecem que misturam de uma forma até um tanto esdrúxula uma espécie de treinamento militar infantil com uma colônia de férias. O Theodor Adorno, que é um filósofo e sociólogo alemão do século XX, no seu livro Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise, ele fala da atmosfera de agressividade emocional e irracional do nazifascismo alemão. Atmosfera essa que visa conduzir a massa para uma ação violenta através da invocação da paranoia. O fascismo seria uma espécie de rebelião contra a civilização, diz o Adorno. Ele se refere ao texto de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1922, um texto anterior à Segunda Guerra Mundial, mas posterior à Primeira, o que talvez também explique as ideias, né, em parte antivistas por Freud, né? O Freud tinha passado muita dificuldade já na Primeira Guerra, né, no final da Primeira Guerra, nos anos pós-guerra, muita pobreza, muita escassez. Então, ali ele também produziu, além do princípio do prazer, né, ele produziu Psicologia das Massas. De alguma forma, a gente pode pensar que o Freud antecipou a ascendência do nazifascismo. Ele fala que a mentalidade da massa seria movida pela sugestão desse líder pai. Para Freud, a sugestionabilidade seria um fruto de uma relação amorosa inconsciente. Nessa, haveriam desindividualidades irracionais, facilmente influenciadas, dispostas à ação violenta de natureza regressiva. Eu me lembro das cenas deste acampamento, me lembro dos gritos de guerra, da queima dos livros, né? Da dissociação da personalidade em boa alemã e má judia ou monstruosa, ou quem coubesse nessa descrição. Como também me vem à mente a perda do pai do Jojo, né? Por que ele elegeu, de alguma maneira, né, a Alemanha, a pátria, o Hitler? Trata-se de um vínculo de natureza libidinal, os afetos humanos incitados pelo grupo, onde os indivíduos abandonam-se irrestritamente às paixões. São absorvidos pelo grupo, perdem seu limite individual, funcionando pela lógica do princípio do prazer. Há uma anulação do recalque de emoções pulsionais inconscientes, produzindo atitudes primitivas contraditórias. Talvez a maior delas, né, seja o desfazimento do imperativo categórico não matarás, um herdeiro onto e filogenético do complexo de Édipo. Há um retorno à cena do assassinato do pai Primevo, a realidade pré-histórica do homem. Freud aborda esse tema de uma maneira muito interessante. Não sei se vocês já leram Totem e Tabu, 1912 e 13. O sujeito perde a sua verdade. O pai Primevo é posto como ideal do grupo, que domina o eu no lugar do ideal do eu. Há uma externalização do supereu, uma criação de um eu do grupo. Nesse momento, eu também lembro que o Freud diz em Além do Princípio do Prazer, quando coloca que a primeira e a base para todas as defesas, os mecanismos de defesa de uma forma geral, seria a projeção. Né? Colocar como externo algo interno, com a pretensão de que assim se adquira maior condições para se defender. A gente sabe, o Freud diz que a gente forma uma espécie de barreira de contato entre nós e o mundo exterior. Coisa que de dentro nós não temos, né, nos nossos estímulos internos.
Em Psicologia das Massas, o Freud relaciona a massa a essa horda primeva, dizendo que desde o princípio existem dois tipos de psicologia: a individual, do líder ou do pai primevo, e a dos indivíduos da massa, coletivamente. O pai primevo seria livre, forte e independente. Tratava os outros como objetos, mantendo com eles poucos laços afetivos, como uma espécie de super-homem, absolutamente narcisista. A massa ou o bando de irmãos teriam sede de submissão, desejariam manter-se nessa posição de domínio. Me lembrei daquelas cenas também que vão abrindo o filme, né? O filme vai abrindo, intercalando as cenas desse acampamento com as cenas do nazismo, né? Para embasar isso, Freud diz, né, que em muitos indivíduos a separação entre o eu e o ideal do eu não progrediu suficientemente, o que os manteria em um caráter de dependência, necessitados de um chefe supremo. Outro ponto interessante seria a diferença entre o processo de identificação e do enamoramento. No primeiro, na identificação, estaria a mais antiga forma de ligação afetiva, uma afeição devoradora, como diz Freud, derivada da fase oral, na qual o sujeito incorpora o objeto amado e desejado, ao mesmo tempo o aniquilando. Nesse caso, o eu se enriquece com os atributos do objeto. Este acaba por um lado perdido, mas é novamente instaurado no eu. Essa é a lógica das identificações. Já no enamoramento ou nas paixões, como diz o Adorno, se apresenta como uma submissão cega, né, das massas, como vemos no filme. Ocorreria a substituição do eu ou do ideal do eu por um objeto. Há uma tendência à idealização. O eu pode tornar-se cada vez mais empobrecido e o objeto mais grandioso. Abre aspas, o objeto consumiu o eu, como diz o Freud. Simultaneamente, deixariam de operar funções do ideal do eu ou do super-eu, como a crítica. Eu lembro das cenas do Jojo com o seu amigo York, que são cenas estranhas, né? Me parece, assim, a perda do racional, né, ao mesmo tempo revestido por aspectos infantis. Me ocorre, assim, se não fosse trágico, seria cômico. Talvez esse seja um dos tons do filme que o diretor procura passar. Como, por exemplo, nas saudações nazistas Heil Hitler, né, que lembram robôs. O Adorno coloca que o Hitler recusou o papel tradicional de pai amoroso e o substituiu integralmente pelo negativo da autoridade ameaçadora. Nesse momento, eu também penso na alucinação do Jojo ou no amigo imaginário, o que é aquilo, né? Um Hitler composto por essa autoridade ameaçadora, como também ele apresenta, ou para mim pareceu apresentar, aspectos de um pai, né? Um pai talvez mais amoroso, né? Nesse momento eu penso tanto no trauma do Jojo da guerra, né? Mas também no trauma da perda paterna. Lembro no momento do filme que ele faz uma espécie de consolo ao Jojo, né, a respeito do apelido de Rabbit, por alguns instantes, né? Ele parece acolhedor, mas em seguida ele retoma o aspecto prevalente dele, que é o maníaco e ameaçador. Né? Eu acho que a gente pode pensar, né, esse amigo imaginário como uma espécie de duplo, composto tanto pelo Hitler, esse pai substituto, né, quanto pela ausência do pai.
trazendo de alguma forma a notícia da falta do pai. Tem uma cena que o Hitler está deitado na cama, esquentando a cama para ele. Eu acho que é uma cena que a gente pode pensar no frio, no desamparo. O Adorno diz que o poder da sugestionabilidade se assemelha ao hipnotizador. Desperta no sujeito parte da sua herança arcaica, submissa aos pais. Todos nós temos isso, né, pessoal, de alguma maneira recalcado, seja na nossa história pessoal, seja nos nossos instintos filogenéticos. Essa é a teoria do Freud. Uma representação do pai como uma figura onipotente e perigosa. O pai da horda primeva, como já dissemos. Ou o pai fálico do segundo tempo do Édipo do Lacan, contra o qual o sujeito só pode se pôr de forma passiva e masoquista. E aqui entra a segunda parte, né? Acho que é um momento que a gente pode incluir, né? Também um aspecto importante suscitado pelo filme. Pelo menos no meu ver, a dialética da pulsão de vida, pulsão de morte. A constante tensão dessas forças. Lembro que, além do princípio do prazer, Freud já coloca, né, a questão do masoquismo erógeno como um representante da pulsão de morte. O que ele elabora depois melhor em O Eu e o I, de 1923, e no Problema Econômico do Masoquismo, em 24. Para mim, fica evidente no filme, a todo momento, a luta entre as pulsões. Como diz Freud, uma força que impele para a destruição, para o retorno ao inorgânico, para a morte, e outra força, Eros, que visa a renovação da vida, que procura unir as partes da substância viva. André Green pensa a dialética das pulsões como, por um lado, a destrutividade do vazio, do desligamento, do que chama de função desobjetalizante. Do outro lado, a ligação, abre aspas, ele diz, o papel da pulsão de vida é assegurar a função objetalizante, isto é, ligar a pulsão de amor ao objeto. Segue ele, abre aspas, o que significa a função desobjetalizante? Significa que a pulsão de morte entra em ação cada vez que o sujeito realiza, diante do objeto, uma desqualificação de sua própria singularidade e de seus próprios atributos. Seja quando o objeto se torna anônimo, como o objeto da perversão, ou quando o objeto é despojado de suas características de ser que sente e pensa, como no caso da tortura, ou então o objeto é desprovido de sua identidade humana, e são as 1000 maneiras pelas quais se exercem as formas de segregação social. Isso está nas conferências brasileiras no trabalho do negativo. Eu acho que aí a gente já vê o filme. Né? Me lembro do livro que ele e a Elsa fizeram, né, sobre o que seriam os judeus, não é nem como seriam os judeus. Alguma coisa a ver com o nosso filme? Muitas, no meu ver. O nazismo seria o império da função desobjetalizante. O treinamento para matar com os jovens nazistas, né, a descrição monstruosa feita dos judeus. Como também a força de Eros, o investimento da mãe no menino, a proteção que se propõe à jovem Elsa, a tentativa de asseguramento da vida dela. A luta dessas forças que parece ir se travando internamente em Jojo, a partir da descoberta da menina em seu sótão.
Em um diálogo entre o Jojo e a mãe, eles dizem: há tempos de guerra e tempos de romance. A mãe diz que sempre há romance, que o amor sempre existe. Eu acho que foi uma mãe que ela parece assim meio estranha, a gente vai demorando para entender, né, o que é aquilo, quem ela é, né, e a serviço do que ela tenta lançar a mão, né, de alguns artifícios. Mas acho que uma mãe que pôde investir nesse menino, né, de alguma maneira esse investimento está ali um tanto soterrado, mas está ali. Felizmente, parece que ao menos dentro de Jojo, o romance acaba prevalecendo. Não me parece ali, né, que tenha se dado entre ele e a Elsa um romance num sentido mais sexual ou genital, mas sim mais erótico, pensando em Eros, né? A prevalência da ligação, da função objetalizante, da necessidade humana do outro. Depois, aí, em terceiro lugar, eu acho que a gente já pode, assim, virar os nossos olhos para o menino Johan, né? Ou Jojo Coelho Medroso. Né? Como diz na apresentação do filme, diz assim: a partir da descoberta da jovem judia escondida no porão, há uma confrontação de Jojo com seu nacionalismo cego. Nesse momento me ocorre a pergunta: para que de fato Jojo parecia cegar-se? Lembro-me do que diz Adorno, ele diz assim: uma crise profunda do indivíduo produz uma disposição para ceder inquestionavelmente às poderosas instâncias coletivas externas. Acho que isso vai se revelando aos poucos, a crise dele. Na medida que o filme vai se desenrolando, percebemos que além da crise na Alemanha, no mundo, havia também uma crise particular do menino Jojo. Descobrimos que há um pai que está ausente, uma realidade também encoberta por supostas explicações sobre sua falta. É confuso, né? Ele está na guerra, mas não está. Também descobrimos a morte, essa que de alguma forma segue sem explicações até o fim do filme, da sua irmã mais velha, Ing. Até um certo momento do filme, e ele tem uma mãe, né? Como eu falei, ela se apresenta de uma forma confusa, né? Depois eu vou compreendendo, pelo menos isso é uma compreensão que me pareceu, que se trataria de uma espécie de disfarce, né, que visa esconder a sua verdade opositora. Né? Ela pertencia à resistência, a mãe do Jojo, e pelo que eu entendi, o pai também, no final do filme. Então, ela precisa também tentar lançar a mão de toda uma cisão, ela faz umas palhaçadas, a gente demora um pouco para entender aquilo. Tenho a sensação que o filme mostra um processo de elaboração, uma gradual apreensão de uma realidade muito dura, que inicialmente aparece negada, desmentida, dentro da euforia maníaca nazista. A primeira cena em que isso se confronta, no meu ver, seria a cena do assassinato do coelho. O quanto de fato Jojo seria um nazista, um assassino? O quanto seria um menino sozinho, órfão de pai, desamparado? Ele não quer matar o coelho. Parece querer acolhê-lo, cuidá-lo. Há uma identificação. Ele tenta salvá-lo da morte. E aí aparece o medo. Lembra o que diz Freud em Além do Princípio do Prazer, quando ele nos fala do termo Angst, em alemão Angst, traduzido por medo no português.
O Freud coloca, né, isso se referindo à angústia sinal, que permitiria que o sujeito se pusesse em um estado de prontidão para algum perigo. É um alerta. O medo é um alerta. Talvez o medo começasse a alertar Jojo sobre algo que não estava bem, algo fora e algo dentro. Quando ele decide ouvir esse sentimento, aparece de uma forma mais integrada, triste. Quando decide ouvir o seu amigo imaginário, Hitler pai, novamente se desintegra, cede à mania, entrando em tal estado de furor que coloca a sua própria vida em risco. O primeiro momento do filme que eu levo uma espécie de susto, assim, eu sinto como se fosse um soco. Ele e o Hitler correndo com aquela granada na mão, e por fim a explosão. Tudo isso lhe produz aquela enorme cicatriz no seu rosto, o que compreendo como o testemunho da realidade. O início do processo do menino de reintrojetar seus pedaços, a marca da sua cisão. O segundo momento que eu sinto levar uma espécie de soco, quando eles estariam nas ruas de uma Alemanha que parece feliz, né? E se deparam com aqueles corpos dependurados, enforcados em praça pública. O retorno do desmentido. Penso no que diz Freud quando coloca a existência de diferentes juízos agindo em paralelo dentro de nós. Por um lado, o juízo da realidade, uma atribuição do eu que permitiria diferenciar o que existe de fato no mundo externo e o que seriam fantasias. Junto a esse, o juízo de desestimação. Não, é duro demais, por demais insuportável para mim. Não, não existe. A raiz dos mecanismos de defesa mais primitivos ou psicóticos. Uma fuga dos estímulos ligada a uma onipotente disposição de repudiar a necessidade do mundo externo. Roaldo Machado aponta que este mecanismo colocaria o sistema psíquico à mercê da pulsão de morte. O juízo de desestimação, quando prevalece o juízo de desestimação, ou seja, a negação da realidade. Quando Jojo pergunta para a mãe, que o faz olhar para aquelas pessoas mortas, o que elas haviam feito, a mãe diz: fizeram o que podiam. Realmente, eu imagino que diante de situações tão adversas, o nosso eu faz o que pode. Inclusive, tenta lançar mão de determinados mecanismos de defesa. A gente pode pensar, né, pessoal, aquele filme, pelo que eu compreendo, estaria se passando no final da guerra, em 1945, e o Jojo está ali com 10 anos. Né? Então, ele tinha 3, 4 anos quando se iniciou a guerra. É um menino que cresceu na guerra, né? Cresceu também com essa ausência desse pai, com a morte da irmã, que pelo que eu compreendi, do que eu pude pescar ali, teria se dado 3 anos atrás, a morte da irmã, que ninguém fala nesse assunto, né? Inclusive, ele diz naquela cena onde a Gestapo entra na casa que foi uma morte não notificada, né? Então, para mim, assim, eu compreendo como uma morte não falada, essa morte dessa irmã, 3 anos antes. Então, quando o Jojo tinha 7, a gente pode pensar, né? Sim, a guerra existe, sim, trata-se de um enorme horror, um enorme extermínio. Sim, o seu pai foi embora, morreu também. Isso é uma pergunta que eu me coloco, né? Sim, sua irmã está morta.
podemos, por um lado, compreender a cegueira de Jojo. Aos poucos, seus olhos parecem ir se abrindo, podendo enxergar o mundo externo e interno. Como diz Melanie Klein, vai progressivamente se direcionando de uma posição mais esquizoparanoide para uma posição depressiva. Encontra escondida no sótão da sua casa, e aqui a gente pode fazer um paralelo do sótão com o inconsciente, né? Seja o nosso inconsciente recalcado ou clivado, como diz a Minerva, os nossos infantis, né? Estão guardados lá, não desapareceram. Uma menina judia, Elsa, uma menina da idade da sua irmã morta, amiga da sua irmã, órfã como ele, sozinha, apavorada. Não, ela não é um monstro e ela não tem chifres. A realidade vai progressivamente retornando na medida que Jojo consegue acessar esse sótão, acessar os seus fantasmas. Quando ele vê Elsa pela primeira vez, leva um grande susto. Pensa ser um fantasma da sua irmã, Ing. Existe, não existe? Como diz Freud em O Estranho, 1917. Ou como diz a Minerva, quando fala do retorno do clivado, a Minerva diz algo estranhamente familiar. O seu amigo Hitler diz para ele nesse momento, supostamente falando do que fariam com aquela menina judia fugitiva. Negociar ou incendiar? O Hitler disse para ele. Eu penso que a menina, a casa, a mente do Jojo. Através da descoberta de Elsa, Jojo também descobre sua mãe, quem realmente ela é, descobre e começa a falar na falta do seu pai. Tem aquela cena que eles estão jantando, né, em que se propõe uma trégua à Suíça, né, porque ali acho que houve uma situação muito difícil, né, a mãe, né, enfim, pertencente à oposição, um menino se direcionando. Ali é a Suíça, então eles falam no assunto, ele questiona pelo pai, né? O que houve com ele? Decide fazer um acordo com Elsa, negociar, eu pensei, né? Tanto com ela como também com as suas partes cindidas. Ela lhe contará tudo sobre os judeus e ele a manterá protegida, salva da morte. Prevalece a pulsão de vida. Lembro-me também de Winnicott, quando fala do espaço transicional, uma espécie de playground intermediário entre a fantasia e a realidade. Eu senti o filme muitas vezes assim. O terceiro soco, para mim, se dá no momento que a Lia já lembrou, né, que o menino Johan perambula sozinho pelas ruas até se deparar com os sapatos da sua mãe de pendurados com seu corpo, também agora enforcado em praça pública. Sinto uma tristeza profunda, como ele parece sentir. Talvez ali teriam, né, vamos dizer, retornado os lutos, né, o luto dele da mãe, o luto do pai, da irmã, da guerra. Quantos lutos? Ah. Junto ele tem uma raiva intensa, né, uma revolta. Seria Elsa culpada por isso? Tem um impulso de atacá-la, mas por fim terminam juntos, consolando um ao outro, observando da janela a invasão pelos soviéticos, o fim da guerra, a queda de Hitler em 1945. Falam de suas vidas, de suas perdas. Elsa conta o que sabe sobre o destino do pai de Jojo. Ele também trabalhava com os amigos, diz ela.
aqui me ocorre que ele também pudesse estar morto como a mãe. Restam apenas eles vivos, um para o outro, um com o outro e a promessa de liberdade. As realidades tornam-se inconciliáveis. Jojo precisa fazer uma escolha. Ele é ou não é um nazista? Quem ele é? As cenas das ruínas de Berlim, dos corpos por toda parte, trazem o retorno derradeiro da realidade. Decide expulsar o seu amigo Hitler, que ali já aparece para ele como com o testemunho da realidade, com a cabeça estourada por um tiro. Há uma mudança progressiva no tom do filme, o tom depressivo vai tomando espaço. A tristeza fundamental, eu penso, para que a gente possa pensar, né, e processar as nossas tristezas, os nossos lutos, as nossas perdas. Por fim, né, pessoal, eu penso que a gente pode fazer um paralelo entre o filme, o nazismo, a guerra, o infantil com os dias atuais. Em O Mal-Estar na Civilização, 1930, o Freud fala do sofrimento humano, fala na busca pela felicidade, nos limites da felicidade, coloca que uma das fontes do sofrimento humano seria a impossibilidade de dominar a natureza. Nesse sentido, ele nos fala tanto da nossa natureza, da natureza externa, quanto da nossa natureza interna. Ele diz, abre aspas, boa parte da culpa da nossa miséria seria a civilização. Seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas. Para ele, este seria o solo sobre o qual foi preparado determinadas ocasiões históricas. Segunda Guerra Mundial, ascensão e queda do nazismo, a pandemia do coronavírus, crises políticas, radicalizações. Temos aí alguns exemplos de ocasiões históricas. Freud define civilização como, abre aspas, inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela dos nossos antepassados animais e que servem para dois fins, a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos sociais. E nisso a gente retoma o Adorno lá no final, né, quando ele diz que o nazismo foi um ataque à civilização. Para instituí-la, foi necessário ao homem o recalcamento e a sublimação filo- e ontogenética das suas pulsões, principalmente as de ordem sexual e agressivas. Precisa haver um equilíbrio. Assim como já falamos antes, um equilíbrio na fusão, pulsão de morte, pulsão de vida. Freud destaca que sempre esse conflito viverá sob tensão. A busca da liberdade das pulsões versus o recalcamento e o processo civilizatório. Ele diz, já sabemos que é a causa da hostilidade que todas as culturas têm que combater. E junto com esse equilíbrio, né, pessoal, a gente vive momentos de desequilíbrio, né, acho que a Segunda Guerra foi acho que de alguma forma nós vivemos outro hoje, né. Penso que podemos ouvir essas palavras do mestre e pensar tanto em Jojo, na Alemanha nazista, no nosso filme, como também em nós, no momento delicado que vivemos nos tempos atuais. Cabe a nós injetarmos doses de pulsão de vida diante da ameaça da defusão e do predomínio da pulsão de morte e os seus companheiros, a doença, a morte, a radicalização, a segregação. Buscarmos recursos criativos, eu acho que como nós estamos fazendo hoje, né, pensando, discutindo, nos unindo, né, em prol disso.
cuidarmos das nossas crianças, que, como no filme, estão nascendo e crescendo em meio a tantas vivências ameaçadoras. Vou terminar e vou abrir para a gente pensar um pouco junto, né? O que o Freud apresenta, né? Como ele define o traumático em Além do Princípio do Prazer. Para ele, seria um tipo de estímulo, né, que invade o nosso aparelho psíquico com tal intensidade que rompe a nossa barreira de contato ou o nosso escudo protetor. Diz ele que, diante disso, só resta a nós tentarmos processar emocionalmente essas quantidades que nos invadem, transformá-las em qualidades. Como ele diz, atá-las. E aí, nessa hora, eu deixo aqui, né, uma certa, enfim, comparação com um significado que também foi me intrigando ao longo do filme, que são os sapatos desamarrados. E essa aprendizagem de amarrar os sapatos. É claro que a aprendizagem de amarrar os sapatos, eu acho que diz, assim, do senso comum, né, quando a gente aprende a amarrar os sapatos, porque a gente está crescendo, né, está virando homem, mulher. Mas, enfim, né, a cena final do filme, antes deles abrirem a porta para a liberdade, ele, por fim, amarra os sapatos da Elsa. Né? E acho que aquilo tem, né, um simbolismo, né, dele poder, assim, de alguma forma, ter conseguido representar melhor o que estava se passando com ele, com o mundo, ter se ligado à vida de outras maneiras. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui, né, para vocês também contribuírem com as suas ideias e a gente conversar um pouco. Perfeito. Então eu fui fazendo umas anotações aqui, durante o filme também eu fiz umas anotações, mas eu gostaria que o pessoal daqui se manifestasse primeiro. Eu, quando começo a falar também, eu demoro para parar às vezes. Então, o pessoal pode tomar a frente aí. Sinta-se à vontade. Eu vou, enquanto isso, eu vou liberando o formulário de presença para aquelas pessoas que querem o certificado de participação no evento. Um certificado singelo vai estar disponível em breve no portal da URGS. Mesmo para quem é de fora da URGS, pode acessar depois o portal da URGS, a gente entra em contato. Tá? A gente manda por e-mail o aviso de que está pronto. Então, eu vou mandar o certificado, não, o formulário. Clarice, é tão bom te ouvir. Enquanto o Antônio manda ali, é tão bom te ouvir, tu traz tanto conteúdo. Eu tinha pensado, assim, do infantil, das crianças, né? Dessa exposição à violência e a todo tipo de violência que ele fica assim com armas, com guerra, com tão impressionante. Excessos de várias espécies. Porque eu fiquei pensando assim, tem as cenas em que as crianças estão no front, né? Estão com armas e sendo instruídas, assim, e o quão difícil é processar isso, né? O quanto não tem, a criança não tem ainda, então mecanismos para esses processos, e eu estava mais no raso, assim, que eu trouxe tanto elemento do filme, assim, eu ainda estava com o ambiente, né, um ambiente que não acolhedor, um ambiente que pressiona, né, então, assim, que trouxe bastante coisa para pensar, porque eu estava mais na criança mesmo, assim. Mas eu acho que a gente pode pensar nas crianças, né, ali, assim, quando o Freud faz essa definição do traumático, desse excesso em termos econômicos, em termos quantitativos que nos invadem, aquela era uma situação de excesso, de fato, né, por todos os lados. Nós também estamos vivendo uma situação de excesso nos dias atuais, né? E ele diz assim, né, que vai ser determinante para a nossa capacidade de processamento desses excessos, como diz, transformar essas energias, né, atar essas energias, a força do nosso eu.
Então, enfim, né, as crianças estão com um eu em desenvolvimento, um eu precoce, né, um eu que precisa muito ser amparado nessa hora, né, ter outros eus que de alguma forma se ponham ao lado, que auxiliem, né, no processamento desses estímulos. Eu acho que isso se coloca de alguma maneira lá na guerra, né? Eu penso nessa função da mãe do Jojo, né? Que manteve de alguma forma ele vivo. É uma pena, né, que ela parece morrer ali no final, ali a gente fica com um dó, né, que foi por pouco que ela não chegou ao fim daquele horror, né? Mas, enfim, né, ela consegue manter o filho dela à custa de muita dissociação. É, tem uma cena bonita entre ela e a Elsa no sótão, conversando, e que ela diz, se eu tiver que escolher entre o meu filho e tu... É. E ela lembra também um filho perdido. Acho que é um filme que a gente pode pegar narrativas de vários personagens, inclusive desta mãe, que ela refere ali ter perdido um filho, que era um menino, né, que brincava livre, solto, né? E onde estava aquele filho? Eu acho que aquele filho retorna, né? Ele consegue de alguma forma se reintegrar ali no final do filme. Perfeito. Para quem se sente meio acanhado para falar, pode escrever também no chat o seu comentário que a gente lê, tá bom? E caso a pessoa queira falar no microfone, né, abrir o seu microfone, é sempre bom ter a câmera ligada, mas caso a pessoa não esteja com a câmera ligada, pode falar apenas, ou levanta a mão, ou interrompe também, não tem problema. Uma coisa que durante o filme foi me chamando a atenção é o que acontecia em volta do garoto, né? E não tanto o garoto, né? O garoto, eu entendi muito aquele garoto como uma representação das vulnerabilidades humanas ao longo desses períodos de exceção, que nem são tão exceção assim, né? Períodos em que a gente pode De pegar um avião. desequilíbrio das pulsões. Isso períodos, por exemplo, onde a gente pode pegar um avião para Lisboa e fazer um mochilão pela Europa e tal. Isso é uma coisa muito recente, né? A Europa passou muito mais tempo em guerra do que em paz como hoje, né? Então, esses períodos de exceção, que não são tão exceção assim, mas eles trazem, eles nos deixam todos um pouco com vulnerabilidades, né? E o garoto principal ali me lembrou muito isso. E uma coisa que me chamou a atenção, e que eu fui escrevendo ao longo do filme, foi sobre um outro debate que nós já tivemos aqui na Liga, com o psicanalista Carlos Eduardo Ferrari Filho. Ele comentou com a gente discutiu com a gente o tema da maldade humana. E dentro desse debate, eu tinha anotado aqui a gênese do fanatismo, né? E a gênese do fanatismo, ela está em três pontos, em três pilares, né? De acordo com o Ferrari Filho e também de acordo com o escritor israelense Amos Oz. Ele vê o pilar que creio que tu tenhas abordado isso na tua fala, que é o narcisismo, o primeiro deles. O segundo é o masoquismo primário com o sadismo, e uma relação de pulsão que estrutura o sujeito. E o terceiro, uma relação de dominação entre supereu e eu, entre o ego e o superego, que é uma relação de dominação entre eles, e que vai se confundindo
em o que eu quero coibir em mim, o que eu quero dominar em mim, e eu acabo projetando isso no outro, eu quero dominar no outro. Uhum. E o fanático, uma das características é ser muito sentimental e muito altruísta. Ele pensa muito no outro. E ele é, ao mesmo tempo que sentimental, ele é carente de imaginação. E quanto menos imaginação o outro tem, melhor. Né? E isso dá para ver muito bem no filme, né? Isso é muito bem... Menos pensamento, né? Quanto menos pensar. Isso. E o que me lembrou da frase, né? Que tem a ver com o ovo da serpente. Até tem um artigo recente do Cláudio Eiserick que fala sobre isso. Mas é claro, esse O Ovo da Serpente também é um livro da Hannah Arendt. É um filme também, muito bom. Um filme do Bergman. Sim, exatamente. O Ovo da Serpente, né? Ele está sempre ali. Ele está sempre ali e ele está passível de ser chocado a qualquer momento, né? E esse querer, esse ímpeto de dominar o outro e de mostrar que a minha ideia é a melhor e o outro deve aceitar essa minha ideia, porque eu vou guiar ele para o melhor caminho. Isso acontece das mais variadas maneiras, né? Inclusive com as melhores das intenções do mundo, isso pode vir a acontecer. O inferno está cheio de boas intenções, né? Então, tu tens esse ímpeto por controlar o outro nas mais diversas facetas da sociedade. Eu acabei me perdendo um pouquinho. Mas, assim, uma das abordagens do filme também que me chamou a atenção foi se acostumar com a barbárie. Né? A barbárie ela vai se tornando coisas que normalmente não seriam aceitas, acabam se tornando mais aceitas, se tornando mais corriqueiras. Essa cegueira, né? Sim. E isso é muito interessante, assim, porque eu comecei a dar uma pesquisada sobre como a barbárie ela parece estar sempre longe. Porque quando ela acontece do nosso lado, a gente não consegue ver a dimensão do que está acontecendo. Né? Ver uma morte na TV é muito mais chocante do que ver uma morte ao vivo. Por mais estranho que pareça. Mas quando tu vê na TV que está acontecendo uma coisa lá no outro país, dá uma chocada, assim. Mas quando acontece algo do teu lado, ou no teu bairro, tu dá uma relevada, né? E isso é um fenômeno bem a olhos vistos, né? Por exemplo, a fome na África. Existem vários projetos e várias pessoas aqui do Brasil, por exemplo, que vão ajudar os carentes na África. Só que aqui no Brasil a gente tem a mesma pobreza aqui e a mesma falta. Só que aqui a gente acaba não reparando tanto. Eu fui vendo, por exemplo, algumas situações que para nós são estranhas, mas que já aconteceram e que ainda acontecem em outros países, que é essa relação aí de o que o social vai fazer eu acreditar que é normal, né? Por exemplo, enforcamentos em praça pública. O último enforcamento em Porto Alegre foi em 1857. Já faz um belo tempo. Foi há 164 anos atrás. Aconteciam aqui perto do gasômetro, do que hoje é o gasômetro, né, que é conhecida como Praça da Forca.
E no Brasil, o último foi em 1876. Foi há 145 anos atrás. Que terminou um pouco antes. Aqui parou 19 anos antes. O último foi há 145 anos atrás. E aí eu fui ver, por exemplo, na França. Né? A França, que o que nós, aqui no Ocidente, a gente considera como aceitável, como socialmente aceitável, o que a gente vai considerar brutal, está muito calcado nos valores da Revolução, da Independência dos Estados Unidos, em 1776, e da Revolução Francesa, de 1789. E quando é que foi o último enforcamento público na França? Foi em 1977, há 44 anos atrás. Então, assim, na França. Então, a gente vai vendo que a barbárie, aquilo que a gente considera como muito repugnante, vai ser muito moldado pelo que a gente tem na nossa volta. E a gente não vai conseguir discernir no momento que está acontecendo aquilo que é aceitável, não é aceitável, muitas vezes. O sujeito, ele... o próprio Freud dizia, né, que o sujeito, ele... a análise nunca é totalmente individual e nem social. Ela é individual e social ao mesmo tempo. Né? Porque o sujeito, ele só pode ser analisado a partir das neuroses que são produzidas pelo meio que ele vive. Né? Sim. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a pena de morte, ainda hoje, 2021, ela está presente em 29 estados. 29 estados de 50, são 50 estados, 29 têm a pena de morte. 13 deles ainda com mortes recentes, com execuções recentes. Os outros 16 têm a pena de morte no papel, mas não acontece há muitos anos, muitas décadas. Mas em 13 aconteceram condenações e execuções recentes. E desde 1972, de 1972 para cá, 11 estados fizeram referendos para terminar com a pena de morte. 11. Em todos os 11, o resultado foi manter a pena de morte. Então, assim, e provavelmente nos outros 21 estados que não têm a pena de morte, em todos eles, a pena de morte caiu por votação na Assembleia, não por referendo popular. Né? Foi dos políticos para baixo, e não do povo, não perguntaram para o povo. Provavelmente, se perguntasse, ia ter pena de morte, de novo. Né? Então, o ímpeto por... por esse ovo da serpente, né? Esse ímpeto por causar normalizar alguma coisa, ou normatizar comportamentos e impor a força, isso está dentro de todos nós. Não esqueçamos que viemos da selva. Sim, sim. Inclusive o Moisés Trachtenberg, que é um psicanalista aqui de Porto Alegre, foi professor da URGS, aposentado hoje, ele fala que ele exemplifica como que acontecem as relações de poder na violência. E ele explica que essa relação do pai, essa relação do outro que tem uma força e que me tira a minha força, que me tira a minha... que me castra, esse outro que tem a força, ele coloca em mim, ele pode colocar em mim, uma certa vontade de me rebelar contra ele e de cometer aí um parricídio, que pode ser simbólico, contra um governo, por exemplo, que é a ideia do revolucionário, por exemplo. Eu não tenho a força, e tem outros que também não têm a força. Mas se nós nos unirmos, a gente consegue ter a força para derrubar
aquele outro que tem todo o poder. Uhum. Enquanto que também ocorre uma situação inversa, que é o ditador. O ditador é o contrário. Ele seria um pai poderoso e que tem o poder e que tem que pode fazer, enquanto que o filho, enquanto que aquele outro está muito insubordinado. Então eu boto a minha força sobre ele. Então existem essas duas situações de filicídio e de parricídio, que acontece tanto em invocações ditatoriais quanto em invocações revolucionárias. Então isso pode acontecer em qualquer meio, em qualquer espaço, tanto na França de 1977, quanto no Estado Islâmico, quanto no Brasil de 2021, porque eu tenho certeza que se tivesse um referendo hoje no Brasil para liberar a pena de morte, eu acho que eu sei qual seria o resultado. Será? Tenho quase certeza que sei qual é o resultado. Anthony, isso está em todo lugar do mundo, porque, como Freud diz, isso está dentro de nós. Nós todos contemos dentro de nós esta história que tu foste contando, segundo a teoria freudiana, né? Que nós viemos assim dos selvagens, que inicialmente existia, né, o pai da horda primeva, o bando dos irmãos, ele tinha um poder absoluto, né, ele dominava todas as fêmeas, pertenciam a ele expulsava os machos quando crescidos, né, os machos ficavam castrados nesse sentido. E ele diz, é claro que essa é uma cena, a gente diz, uma cena mítica, que de alguma forma o Freud tenta recompor e imaginar. Ele diz que um belo dia os bandos dos irmãos se cansaram, né, e decidiram se unir. E juntos eles teriam, enfim, conseguido fazer o assassinato desse pai, o pai primeiro. E ele diz, a posteriori, isso trouxe basicamente, né, isso instituiu a proibição do incesto e o não matarás, porque para que né, eles não seguissem se matando interminavelmente depois do assassinato do pai da Horda Primeva, eles fizeram estas combinações entre eles, para que eles começassem a poder conviver de alguma maneira e restituir, né, ou instituir uma espécie de sociedade. As famílias, de alguma maneira, são um retorno disso, mas atravessadas e delimitadas por leis. Então, todos nós contemos, segundo a teoria do Freud, porque ele diz que o nosso desenvolvimento ontogenético é como cada um de nós se desenvolve, cresce, né? Ele reproduz o desenvolvimento filogenético da espécie humana. Então, todos nós vamos ter que, de alguma maneira, assassinar o nosso pai primevo, né, novamente, vamos ter que conter as nossas pulsões agressivas, vamos ter que buscar outros recursos mais civilizatórios, e isso estará em permanente tensão dentro de todos. Eu acho que isso ajuda a gente a compreender como o mundo, lá pelas tantas, ele parece passar por momentos de relativa tranquilidade, e daqui a pouco parece que, né, alguma coisa começa a ferver, né, isso viverá assim. E, enfim, estamos aí diante do humano, e eu acho, assim, só para complementar o que tu disseste, assim, onde nasceu o nazismo e onde nasceu o Jojo, ou os Jojos, né, era uma espécie de caldeirão particular, né, que vivia a Europa, a Alemanha, naquela região,
né? Naquela época, o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava narcisicamente muito ferida, empobrecida, né? Que também é isso que a gente está falando aqui, da onde vem, né? Por que as pessoas acabam aderindo, né? Tu falaste do narcisismo, do masoquismo erógeno, nessa relação de dominação, né? Então, tudo isso, assim, faz a gente compreender não só a história da Alemanha, como do Jojo, né? Que certamente deviam haver vários Jojos, a gente pode imaginar, né? Vivendo a guerra, né? Os lutos da perda da infância ou da perda da adolescência, como no caso da Elsa, né? Tá lá trancafiada, pensando no amor, né? Escondida naquele porão, na perda da liberdade, né? Em vários sentidos, tanto a liberdade em si, como a liberdade de expressão, de pensamento. E eu acho que isso também nos remete aos dias atuais, né? Eu fico pensando nessa questão da internet, dos radicalismos, né, pessoal? Essa cultura do cancelamento, como lá pelas tantas se tornou uma ameaça a se dizer o que se pensa. Há uma espécie de império, né, do funcionamento esquizoparanoide, a gente vê nessas redes sociais, ou é tudo de bom, ou é tudo de ruim, né, e se tu não estás de acordo, tu podes desistir para mim. Então, acho que isso são situações muito, muito difíceis, né, talvez elas não apareçam, assim, de uma forma tão bombástica, né, tão disruptiva como uma guerra, mas elas estão aí nas nossas entranhas. Até porque os nossos desejos, né, que estão escondidos de nós, que nós não temos acessos, né, os nossos desejos, a gente não tem acesso a eles. E a gente não tem acesso a eles justamente porque eles são indizíveis, né, eles nos causariam embaraço e não seriam socialmente aceitos, né. Então, nós temos nós não somos bons dentro das nossas cabeças, né? Dentro de uma lógica. E se o nosso meio, ele permite que a gente eleve um pouco o nosso grau de aceitável, a gente pode fazer coisas muito ruins como sociedade, né? Uhum, uhum. No livro do Moisés Trachtenberg, que se chama, eu tenho aquele do meu lado aqui, a Psicanálise da Circuncisão, ele trata também dessas essas três pulsões mais primitivas do ser humano que a sociedade ela vai... o bem social acaba reprimindo, e reprimindo cada vez mais, que é o incesto, né, como tu disseste, o filicídio, parricídio, né, matar o pai ou matar o filho, e também o canibalismo, né? Então, esses três desejos do ser humano, esses três impulsos que o ser humano possui, eles vão sendo reprimidos, cada vez mais reprimidos para o bem social. E tu pode mais ou menos medir o quão desenvolvida é uma sociedade de acordo com o quanto essas três pulsões são reprimidas socialmente. E eu consigo ver um paralelo bem interessante com, por exemplo, as nossas sociedades mais ocidentais, com uma preocupação muito grande, por exemplo, com vegetarianismo. Então, qual carne eu não posso comer? Começa lá, eu não posso comer o meu pai. E depois, eu não posso comer a tribo rival. Eu não posso comer o forasteiro. E aí vai indo até o momento que eu não posso comer bichos. O que a sociedade vai considerando aceitável vai diminuindo esses impulsos mais primitivos do ser humano, né? Enquanto Mas que, por exemplo... Eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar nos extremismos,
em umas radicalizações do não pode, né? Sim. Como Freud diz, né, em Mal-Estar na Civilização, o processo civilizatório trouxe um custo, né, que é nós abrirmos mão, ou pelo menos em parte, desse ideal da felicidade. Se nós abandonássemos, nós seríamos mais felizes. Então, eu acho que nós temos que buscar um equilíbrio entre essas coisas. Também a repressão muito intensa, ela é um caldeirão para um possível desequilíbrio. E nesse sentido, né, Anthony, que tu estavas falando, assim, o que fazer com os nossos impulsos reprimidos, com as nossas paixões, né? A solução é reprimi-los drasticamente para que esse tipo de coisa não ocorra, né? Eu acho que, assim, uma das saídas estão nos nossos consultórios, né? Nós podermos ter, assim, mais acesso, nós podermos criar um campo onde isso possa aparecer, ser pensado, ser acolhido, ser aceito, ser representado, né? Não precise sair explosivamente desta forma lá fora, né? Ou não produza um ser humano tão, né, padecendo de uma forma assim tão dura, né, em termos de proibições e restrições. E eu acho que esse, além desse, né, outro desafio que chega à nossa clínica é a necessidade que nós vamos ter de ir processando esse excesso que nós estamos vivendo agora. Tem a cena final do filme, que é muito bonita, né? Que eles saem, eles abrem a porta e eles saem para a rua. Eu não me lembro quem diz para quem, mas eles dizem: e agora o que vamos fazer? E eles dançam. Acho que a dança é um símbolo, né, da liberdade de expressão, né? Agora, esse agora o que vamos fazer está na nossa vida agora, quando nós estamos retomando uma espécie de normalidade, né, quando as coisas estão se abrindo novamente. É uma pergunta que chega à nossa clínica. E agora, o que eu faço? Por exemplo, a gente vê muito isso nos adolescentes, chegando para nós, assim, o que eu faço agora? Então, eu acho que essa é uma função nossa, né? Abrir um campo para que isso se ponha, para que a gente converse, né? Para que a gente processe. Eu acho que nós temos todas essas coisas supostamente horrorosas recalcadas dentro de nós, né? E como diz o Freud, o que nós podemos fazer com o nosso super-eu, o nosso super-ego, que é um herdeiro, de alguma forma, disso tudo? Nós vamos ter que aprender, né, a ter mais tolerância, ter mais bom humor e uma certa abertura com ele. Então, enfim, né, acho que essa é uma função da clínica também. A gente ajudar os seres humanos a encontrar um equilíbrio possível. Com certeza. Nós tínhamos reservado com a professora Clarice 1h30 de debate, então 1h30 de evento, né? Então nós iríamos começar às 7, iríamos até 8h30. Nós começamos 10 minutos atrasado, então teríamos teoricamente 10 minutinhos para ir terminando. Então, caso alguém queira, acho que a Lia está com um barulhinho, caso alguém queira deixar o seu comentário, sua dúvida, vai falando agora que a gente gostaram do filme, viram o filme. E qualquer coisa também, se não viu o filme, pode ver agora, né? Eu vi que ele saiu do Globoplay. Eu vi que ele saiu do Globoplay. Então, até semana passada estava no Globoplay, acho que não está mais. Então, eu assisti por vias piratas, assisti no aplicativo, vou falar aqui, né? Porque esse vídeo não vai ser tão visto assim, porque a gente não é tão famoso, então dá para falar no aplicativo Popcorn Time. Caso alguém não tenha, o Popcorn Time tem tudo que é filme.
E a Lia também mandou um link para também baixar. do outro site também que dá para baixar também. Tem que baixar para gerar legenda, tá, pessoal? Quem quiser o link, eu posso mandar, mas tem que baixar o filme para a legenda rodar, senão ele fica só em inglês. Mas é um filme muito bonito mesmo, muitas emoções, muito desperta várias coisas, assim, momentos de sátira mesmo, como momentos de tristeza e outros de reflexão. É muito bonito mesmo. Eu estava olhando o filme, agora à tarde eu olhei o filme para chegar bem, para chegar com aqui no evento, e eu dava umas risadas, eu tava com o filme no fone que dava umas risadas, até que a minha esposa que me olhou e disse assim, mas tu tá rindo com esse filme? Que ela tava vendo umas mortes, umas coisas assim, que ela não tava escutando o filme, né? Mas tu tá rindo disso? É que às vezes tem umas tiradas mais engraçadas, assim. Mas não tem problema, esse é o objetivo mesmo. Então tá. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nada para dizer, eu vou encerrando aqui o nosso evento de hoje. Agradecendo novamente a professora Clarice, que em breve nós vamos convidá-la de novo para um evento presencial. E combinado. Que a ideia nossa é fazer o evento num lugar que a gente consiga olhar o filme depois de discutir. É ótimo. E seria muito melhor. No calor da emoção. Por enquanto a gente vai fazendo do jeito que dá, né? E também é uma forma de contribuir aí para manter a pandemia controlada. Aí, digamos. Manter as mentes ligadas, né? Isso, Importante. A gente está aí com mais de 150 mortos ainda por dia, mas para o Brasil até que a gente está melhorando, em breve a gente deve sair dessa situação. Então, muito obrigado, Clarice, muito obrigado a todo mundo que está aí até o final, né? Agora a gente está em 7 pessoas, a gente teve quase 20, então tivemos aí eu e mais 5 guerreirinhos aí que conseguimos aguentar. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer de novo o Anthony, a Lia, né, o pessoal da Liga. Né, acho que é um filme que vale a pena, acho que a nossa discussão foi boa. É sempre importante a gente ter as mentes juntas e pensando e criando. Né? Acho que essa é uma tarefa nossa e da pulsão de vida. Então, enfim, estou à disposição, podem me convidar. Vamos convidar sim. Mesmo que não queira, a gente vai entrar em contato, assim, vamos ficar enchendo a paciência até vir. Então, tá bom. Muito obrigado. Então tá, gente. Boa noite para todos. Boa noite, tchau. Até o próximo evento, pessoal. Tchau.